Olá, turma! Sejam muito bem-vindos à disciplina de radioterapia. Eu sou a professora Marina Kamimura, para quem não me conhece, sou especialista em mamografia e em radioterapia. São as duas áreas que eu amo, sou apaixonada na radiologia. Galera, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês precisarem para entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para o meu prof.mkamimura.gmail.com ou vocês podem me chamar pelo WhatsApp, tudo bem? Bora lá, vamos iniciar nossa disciplina? Mas antes de mergulharmos na história da radioterapia, eu preciso voltar a alguns conceitos com vocês. Então, eu deixei uma pergunta aqui para vocês. Qual é a composição do universo? Parece que essa pergunta é um pouco fora do contexto, uma pergunta estranha, mas vocês vão ver lá para frente que ela faz total sentido, tá? No que a gente quer chegar. Então vamos pensar. A gente sabe que a humanidade, desde muito tempo, ela vem se questionando de onde nós viemos, como nós surgimos e do que nós somos formados. O que a gente sabe hoje é que os filósofos gregos foram eles que iniciaram esses debates. A gente sabe desses estudos. Então, eles imaginavam, por exemplo, do que será que eu sou feita? Que esse computador aqui é feito? Claro que não tinha computador naquela época, mas o que será que uma maçã é feita? Então, eles debatiam tanto isso, e um deles imaginou o seguinte: poxa, se eu pegasse essa maçã e eu cortasse a maçã em milhões e milhões de pedacinhos, muito, muito, muito pequenininhos, eu chegaria em um pedaço tão pequenininho que isso é a minha composição. Então, o que eles entendiam é que nós somos feitos de matéria. Matéria é qualquer coisa que ocupe lugar no espaço e ela tenha massa. Ela possui várias formas. Pode ser um ar, a água, alguma coisa sólida que eu consigo tocar, como uma maçã. Hoje, sabemos que a unidade no Sistema Internacional de Medidas é o quilo. E a composição são as partículas que possuem massa. Ou seja, a matéria ela é feita desses pedaços muito, muito, muito pequenininhos que possuem uma massa. Sendo que a gente pode encontrar tudo isso de diversas formas. Eles deram o nome dessa partícula tão pequenininha de átomos. Então, galera, esses estudiosos, eles imaginavam os átomos com várias formas, dependendo desse tipo de átomo. Eles imaginavam, por exemplo, que o átomo de ferro, eles tinham ganchos que se prendiam uns aos outros. Aí eles conseguiam explicar por que o ferro ele era sólido na temperatura ambiente. Já a água, os átomos de água, eles eram lisos, uma coisa assim, escorregadia, tentando explicar por que a água era líquida na temperatura ambiente e por isso que ela podia ser derramada, por exemplo. Então, embora agora a gente saiba que isso não é o caso, não é isso, na verdade, essas as ideias que eles tiveram, elas nos foram base para os futuros modelos atômicos. E é isso que eu vou discutir agora com vocês. Então, o que seriam essas partículas? Então, lembra ali atrás que eles chegaram na palavra átomo. A palavra átomo, ela vem do grego antigo e ela se traduz como não divisível. A significa não e tomo divisível. Então, é algo indivisível. Lembra? É como se eu pegasse a maçã, cortasse ela em milhões de pedacinhos e eu chegasse em um ponto em que ela não fosse mais possível de ser dividida, ok? Porém, foi só em 1800, olha só, os estudos dos átomos são relativamente recentes, se a gente for visualizar a história da humanidade. Em 1803, o químico inglês John Dalton, ele começou a desenvolver uma definição um pouco mais científica para o que era o átomo. Então ele desenvolveu a teoria atômica, baseada nesses estudos na Grécia Antiga. Então, ele descreveu que os átomos, eles eram esferas pequenas e muito duras, e que
são indivisíveis. Ou seja, os átomos, eles também determinam algum elemento e cada elemento tem um átomo idêntico entre si. Ou seja, a matéria é formada por partículas muito pequenininhas chamadas átomos. Eles são umas esferas maciças e indivisíveis. Eles possuem as mesmas propriedades, ou seja, eles constituem um certo elemento químico. E esses elementos químicos, eles podem ser diferenciados por átomos que têm propriedades diferentes. Então, esse modelo atômico, ele foi denominado como o modelo atômico da bola de bilhar. Então, se você associar que o Dalton imaginava o átomo como uma esfera maciça, que não dava para dividir, a gente consegue imaginar uma bola de bilhar. O modelo de Dalton, ele perdurou por muito tempo. Então, a gente pode perceber que durante o século XIX, basicamente, toda a matéria era feita de átomos e os átomos são as menores partículas já existentes. Lembrando que o átomo ele era indivisível, ou seja, não tinha nada menor do que ele. Porém, a partir do século XX, esse modelo atômico ele foi sendo aprimorado por novos cientistas. Então, o cientista inglês John Thomson ele estava realizando experimentos através de cargas elétricas e ele concluiu que o átomo não era uma esfera indivisível maciça, como sugeriu o Dalton. A experiência que ele realizou foi através do experimento do tubo de Crookes. Se vocês lembrarem, no século XX, no começo do século XX, a gente está tendo o quê? A descoberta do raio-x também. Então, Thomson, através daquele experimento do tubo de Crookes, experimento com os raios catódicos, ele conseguiu comprovar a descoberta do elétron, uma partícula menor ainda. Então, a experiência, ela pegou esse modelo do tubo de Crookes, consistiu nessa emissão dos raios catódicos, onde as partículas negativas eram atraídas pelo polo positivo de um campo elétrico externo. E essas partículas negativas ele as chamou de elétron. E para explicar a neutralidade então da matéria, o Thomson ele propôs um novo modelo atômico, que fosse uma esfera totalmente positiva e os elétrons, essa partícula que ele descobriu, seriam distribuídos em toda essa carga positiva. Esse modelo ele ficou conhecido como o modelo de pudim de passas. O Thomson ele era inglês, então lá na Inglaterra tinha muito pudim de passas. Como a gente não come pudim de passas, eu deixei aqui para vocês o modelo melancia. Então, o Thomson a gente meio que conhece como modelo melancia aqui no Brasil. Por quê? Imaginem, olha a imagem aqui da melancia. Que agora o átomo, ele era essa esfera, essa bolinha, que a parte vermelha da melancia era a parte positiva, e o Thomson, através do experimento do tubo de Crookes, descobriu os elétrons, que são as sementes distribuídas em toda melancia. Ok? Então, o que a gente conseguiu afirmar a partir do século XX, com essa descoberta do Thomson? Que a palavra agora átomo, ela está incorreta. Se a gente for pensar, átomo não é não divisível, é uma coisa indivisível, não conseguiu dividir. Mas o Thomson descobriu uma partícula menor ainda, menor do que o átomo. Então a gente sabe que a partir do século XX, os átomos agora, eles podem ser divisíveis. Eu consigo dividi-los. Porque concordam comigo? Se eu descobrir uma partícula menor do que ele, significa que ele ainda pode ser dividido ao meio. Porém, o aluno do Thomson, o Rutherford, no início do século XX, então em 1911 mais precisamente, ele fazia alguns experimentos com partículas positivas alfa. E o que ele fez nesse experimento? Ele bombardeou uma lâmina de ouro que tinha um valor X de espessura
e ela era envolvida por uma tela de sulfeto de zinco, com essas partículas alfas provenientes do elemento polônio, protegido por um bloco de chumbo perfurado. O que ele conseguiu perceber? Basicamente, ele bombardeou essa lâmina de ouro com essas partículas positivas. E ele percebeu que essas partículas, elas sofriam desvio e outras passavam direto pela lâmina de ouro. Então, galera, vamos imaginar assim. Segundo Rutherford, ele falava que era como se eu pegasse um rifle e eu atirasse numa folha de papel. Só que essa bala, ela desviava ou ela retornava, até sendo ricocheteada. Então, o que ele quis dizer? A única explicação que ele teve para tudo isso, a única explicação possível que ele imaginava era assim, que a carga positiva, aquela massa vermelha que o Thomson afirmava, ela não estava espalhada por todo o átomo, porque se ela fosse uma coisa maciça, a bala ela só ia bater e passar, concorda? Ia bater e, na verdade, não ia ultrapassar a lâmina. Mas ela era, na verdade, concentrada em um centro pequenininho e denso, que nessa imagem é a partezinha laranja. E a maior parte do resto do átomo era simplesmente espaço vazio. Olha que maluquice. Ou seja, vou ligar aqui o meu laser, vou tentar mostrar aqui para vocês. Agora, essa regiãozinha era o que ele chamava de núcleo. Quando a partícula alfa vinha e chegava no nosso átomo, o que ela poderia fazer? Ela poderia bater aqui no núcleo e desviar. Ou ela poderia bater e ricochetear. Ou seja, ela não ultrapassaria. Porém, concorda que na experiência dele, essas partículas alfas, elas atravessavam a lâmina de ouro. E por elas atravessarem a lâmina de ouro, ele concluiu que não era essa bola maciça, mas que tinham espaços. Então, pessoal, essa descoberta, ela mostrou para a comunidade científica que esse modelo atômico do Thomson, ele precisava ser repensado. Então, ele propôs esse modelo, que os elétrons eles estavam orbitando o núcleo e esse núcleo era carregado positivamente. Isso foi uma melhoria para o modelo do Thomson, mas ainda não explicava o que mantinha esses elétrons orbitando em vez de simplesmente bater, por exemplo, no núcleo. Então, o Rutherford ele sugeriu que agora o átomo ele tem esse modelo planetário, ou seja, os elétrons eles giram em torno do núcleo. O núcleo é uma região positiva e continha agora as partículas chamadas prótons. No entanto, tinha uma pergunta, eles imaginavam assim, se existiam inúmeras partículas positivas agrupadas, como que elas não iriam se repelir? Pensa você pegando um ímã positivo, você consegue encostar ele pertinho um do outro? Não consegue. Então eles imaginavam, tá, a gente precisa melhorar esse modelo está melhor do que o do Thomson, mas a gente ainda não conseguiu chegar em umas conclusões. Foi só quase, assim, na verdade, 20 anos depois, que um outro cientista chamado Chadwick, que comprovou a existência de uma nova partícula que existe no núcleo, que é chamada de nêutron. E através do nêutron é ele que possibilita esse agrupamento dos prótons. Já em 1913, olha só, 2 anos depois, Niels Bohr, esse físico dinamarquês, ele começou a tentar resolver esses problemas no modelo de Rutherford. E aí ele percebeu que as teorias da física clássica eles não poderiam explicar o que estava acontecendo lá no nível atômico. Em vez disso, ele trouxe agora teorias quânticas para tentar explicar esse arranjo dos elétrons. Esse seu modelo, ele postulou a existência de níveis de energia, ou seja, as camadas de elétrons. Os elétrons, segundo o Bohr, só podiam ser encontrados nesses níveis de energia específicos. Vamos resumir em outras palavras?
A sua energia era quantizada e ela não podia assumir qualquer valor, ou seja, cada camada possuía elétrons que tinham valores específicos. Além disso, os elétrons eles podiam se mover entre esses níveis de energia. Isso é o que nós chamamos de estados estacionários. Mas, ou eles faziam isso emitindo energia ou absorvendo energia. Então, pessoal, este daqui é o modelo atômico que a gente mais conhece até hoje, quando você abre o livro de química, de física, lá do ensino médio. Esse é o modelo que a gente está mais familiarizado. Só que mesmo assim, esse modelo do Bohr, ele não resolveu todos os problemas do modelo atômico. O que a gente pode resumir por ele é: os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Existem 7 camadas eletrônicas representadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, essa energia aumenta dos elétrons. Bem, pessoal, em 1926, olha essa data, não faz nem 100 anos ainda. Esse novo cientista que tem esse nome super treta é Schrödinger. Ele propôs um novo modelo atômico. Então, em vez dos elétrons se moverem em órbitas fixas, ou seja, aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, ele imaginava que os elétrons eles se comportassem como ondas. Aí você fala assim, meu, que esquisito isso daqui, hein, Pro? Como assim onda? A gente sabe, por exemplo, que a luz ela se comporta tanto como onda ou como uma partícula. Então, por isso que ele assumiu que os elétrons eles também poderiam assumir essa característica. Ou seja, eles se comportavam tanto como partícula, tanto como onda, existindo então uma dualidade. O Schrödinger, ele resolveu várias equações matemáticas, ele estudou muito para conseguir chegar nesse modelo das distribuições de elétron em um átomo. Então, o modelo dele, se vocês olharem aqui no slide do lado direito, ele mostra o quê? Um núcleo circundado por essa nuvem de elétrons. Essas nuvens ele chamou de nuvens de probabilidade. Então, a gente não pode denominar, a gente não pode saber exatamente aonde os elétrons estão. Não dá para saber com precisão. Mas a gente pode saber que eles são encontrados com maior probabilidade em algumas determinadas regiões. Essas regiões são conhecidas como orbitais. E aí, pessoal, imagina eu ensinar isso daqui na época do ensino médio, a gente estaria assim, com a cabeça explodindo, certo? Então, por isso que hoje em dia é mais fácil a gente ver o modelo atômico do Bohr do que o modelo atômico do Schrödinger nos nossos livros. Porque para a gente chegar nesse modelo, olha o tanto de estudos que a gente teve, e para a gente compreender um pouco mais, é muito mais fácil a gente utilizar o modelo atômico do Bohr. Então, para a gente resumir, os elétrons eles se movem constantemente, ou seja, eles não vão ter essa posição fixa ou definida dentro do átomo. Então, eles se localizam nessa nuvem de elétrons que eu posso chamar de nuvem eletrônica. Então, vamos relembrar. O que é o átomo? O átomo ele é composto de um núcleo que possui partículas positivas, chamadas prótons, e partículas neutras, chamadas nêutrons. Na eletrosfera, ou seja, em volta do núcleo, há as partículas negativas, denominadas elétrons, que estão orbitando o núcleo na nuvem eletrônica. O número de prótons de um núcleo é chamado de número atômico ou representado pela letra Z. E o número de partículas do núcleo, ou seja, os prótons mais os nêutrons, é chamado de massa atômica, representado pela letra A. Ou seja, a gente pode fazer uma formulazinha disso. A
ou seja, prótons mais nêutrons. Então, A é igual ao número atômico, ou seja, o número de prótons, mais N, que são os nêutrons. Na natureza, geralmente os átomos eles se encontram com carga neutra, ou seja, eles têm o mesmo número de prótons e elétrons. Mas, e quando tem um desequilíbrio de cargas, ou seja, tem mais próton ou tem mais elétron, o que será que acontece? Nós chamamos agora esses átomos de íons. Então, existem os íons negativos e os íons positivos. Ou seja, isso aqui na radiologia a gente fala bastante. Se vocês observarem, vamos olhar, está escrito ali, negative ions. Então, os íons negativos. Qual que é a partícula que tem carga negativa? Nós sabemos que são os elétrons. Então, vamos contar quantos elétrons tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4 elétrons, ou seja, mais elétrons do que o número de prótons, ou seja, o número das partículas positivas que estão ali no núcleo. Agora, um íon positivo, ele vai ter mais partículas positivas. Então, agora dá uma olhada. Quantos elétrons tem aqui? 1, 2. Ou seja, tem menos partículas negativas do que partículas positivas neste átomo. E nisso, na radiologia, nós chamamos de ânions e de cátions. Lembra lá da nossa ampola da radiologia? Cátodo ou catodo, ânodo ou anodo. Então, o que significa? Um íon negativo é chamado de ânion, ou seja, ele tem mais elétrons, ele tem mais carga negativa. Conta aqui, 1, 2, 3, 4. Agora, os cátions são íons positivos. Eles possuem mais prótons lá no núcleo, tem mais carga positiva. Então, aqui não tem 2 elétrons, tem 2 cargas negativas. Lá no nosso núcleo, eu tenho mais prótons. Então, eu tenho mais de 2 partículas positivas. Eu tenho que ter mais prótons do que elétrons. Bem, pessoal, falamos de tudo isso dos modelos atômicos porque a gente vai utilizar essas nomenclaturas de átomos nos modelos atômicos. A gente precisa relembrar de tudo isso para que a gente chegue na história da radioterapia. A história da radioterapia, ela não pode ser iniciada sem antes a descoberta dos raios-x. Então, olha esse cara aqui bonitão. É o nosso querido Röntgen, o nosso físico alemão, super importante para a radiologia. Ele nada mais nada menos que descobriu o raio-x. Relembrando aqui para vocês, ele descobriu o raio-x fazendo esse experimento com o tubo de Crookes. Olha que da hora, se vocês lembrarem lá atrás, o Thomson foi ele que descobriu os elétrons através deste experimento também. Então estava todo mundo na época estudando o tubo de Crookes, estava todo mundo estudando essa invenção desse cara, desse outro cientista que era o Crookes. Então, se vocês olharem, olha como era bonitinho essa ampola. Ela ali dentro tinha um gás rarefeito, não tinha, ou seja, era em vácuo, e existiam 2 eletrodos posicionados em extremidades dessa ampola. Então, tinha o cátodo e tinha o ânodo. E realizando então esses estudos com os raios catódicos, eles descobriram essa luminescência. Para resumir para vocês a historinha do raio-x, observem aqui o tubo de Crookes. Lembrando que ele era um tubo de vidro que tinha um gás rarefeito lá no seu interior e havia 2 eletrodos ligados a uma fonte elétrica externa, que quando esse circuito ele era ligado, surgia um feixe de raios gerado pelo cátodo, que é o eletrodo negativo, e que se dirigiam para o ânodo, que é o eletrodo positivo. Esses raios, eles sofriam
um desvio quando estavam perto de um campo elétrico, ou seja, sob a ação de um campo elétrico. O Thomson, ele verificou esse efeito quando ele pegou um ímã e aproximou no tubo de Crookes. Então ele percebia que quando ele aproximava o polo positivo, eles sofriam um desvio. Já o polo negativo, eles sofriam um desvio para um outro lado. Eram aproximados do ímã. E ele notou que esse resultado era sempre o mesmo, e não importava qual gás tinha lá dentro. Nesse mesmo período, aproximadamente, o Roentgen também estava fazendo estudos com esses raios catódicos. Daí veio o nome, certo? Do cátodo, raios que vêm do cátodo, então raios catódicos. O Roentgen ele pensou assim: poxa, se com um ímã ali perto desse tubo tudo se desvia, e se eu colocar outras coisas aí perto? Ah, vou tentar colocar um pedaço de alumínio, um pedaço de madeira. E ele foi tentando fazer vários experimentos. Então, olha o que aconteceu, olha nessa imagem. Tinha uma placa perto desse tubo de Crookes, que era uma placa de platinocianeto de bário. Essa placa, sob a ação desses raios catódicos, ela brilhava, ou seja, ela tinha uma fluorescência. E aí o Roentgen ficou, vou anotar isso aqui. Anotou. Aí ele pensou o seguinte, nossa, se eu jogar um pano em cima desse tubo, será que vai parar? Ele jogou o pano em cima do tubo e a placa continuava brilhando. E aí ele falou, tá bom, vou ter uma outra ideia. Colocou a mão dele entre o tubo de Crookes e a placa de platino cianeto de bário. E aí, pessoal, o que será que aconteceu? Então, olha só. Ele tinha essa tela, essa placa de platino cianeto de bário, conhecida hoje como ecrã, e ela era fluorescente sob a ação desses raios. E aí ele se questionou muito. Ele pensava assim, se essa placa brilhava, algo estava passando pelo tubo de vidro. Ele imaginou que poderiam ser raios, mas como ele não conhecia a natureza, ele chamou de raio-x. Olha só. E aí ele percebeu que o chumbo e a platina barravam esse fenômeno. E quando ele colocou a mãozinha dele entre a placa e o tubo de vidro, ele percebeu que a sombra da sua mão aparecia também nessa tela de platino cianeto de bário. Nisso, ele optou por utilizar um filme radiográfico, ou seja, ele decidiu utilizar este filme para verificar o fenômeno que estava acontecendo. Então, pessoal, no dia 8 de novembro de 1895, o Roentgen fazendo esse experimento, olha que bonitinho como era a representação do aparato que ele inventou, ele conseguiu descobrir os raios-x. E como vocês podem ver aqui do lado direito, é a mão da esposa dele, da Berta. Olha ali o anel dela, que bonitão. Pessoal, o Roentgen, ele falou assim, isso aqui tá meio esquisito. Chama a minha esposa para ver o que ela acha. Vou colocar a mãozinha dela aqui na plaquinha. Vamos ver o que rola. Não vai rolar nada, não. Ah, eu não quero me arriscar. Então a gente brinca, a gente fala que o primeiro teste é na esposa, né? Depois é ele. Mas quando a Berta ela viu essa radiografia, ela levou um susto. Ela falou que ela estava vendo a morte. Então, porque ela estava conseguindo ver, olha ali, a sombra dos ossos. Então, pessoal, o raio-x foi uma descoberta essencial durante esse período também, em que os modelos atômicos estavam sendo aprimorados. Naquela época, a gente sabia que o raio-x, ninguém sabia o que era esse negócio, até por isso que o Roentgen deu o nome de raio-x. Mas, já que eu conseguia ver por dentro de você, isso era meio que levado como um tabu na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas acharam da hora. Então, observa ali, ó, eu trouxe aqui para vocês umas propagandas, uma fotografia daquela época. Era mais ou menos assim. Oh, vamos tirar uma foto do seu tórax? Quer ver seu tórax por dentro? Ó, nessa imagem aqui no meio. Bora ver o tórax, mano. Vai, fica aí, deixa eu tirar um raio-x aí de você. E é mó legal você levar aquele raio-x, aquele filme lá radiográfico para sua casa, porque era da hora ver você por dentro. Aqui, olha só, é de uma peça
peça de teatro. Então, os raios Röntgen, olha, eles te veem, te atacam por dentro, olha o raio-x, atacando a mulher, não sei o quê. Olha, tem até fotinho da mão, de todos os ossinhos da mão. Era uma coisa de doido. Esse daqui eu adoro, eu acho muito legal. Ele fala assim: exposição de raio-x para dor de cabeça. Vamos fazer um raio-x aí na sua dor de cabeça por não sei quantos minutos para eliminar ela aí? Aqui era um dispositivo para visualização dos filmes radiográficos, era um trambolho. E aqui também era uma outra propaganda para, por exemplo, você quer engraxar o sapato? Bora lá, vamos engraxar seu sapato. Você quer ver seu pé dentro do sapato? Olha que legal. Então, eles representavam a utilização desse raio-x. Mas, pessoal, a gente sabe que naquela época não se tinha conhecimento dos efeitos biológicos desse raio-x. Então, não sabiam como se funcionava todo, enfim, esse fenômeno, até porque os modelos atômicos eles estavam sendo aprimorados. O conceito de átomo ainda levaria um tempo para ser aprimorado. Então, para entender uma radiobiologia, para a gente entender esses fenômenos, levaria um bom tempo, até o pessoal começar a ter o quê? Os efeitos das radiações. Após a descoberta dos raios-x, outros cientistas foram estudar as suas propriedades, como o Henri Becquerel, que era um físico francês. O Henri Becquerel ele utilizava sais de urânio para estudar por que eles emitiam uma certa luz. Então, o que ele fez? Ele expôs esse sulfato de uranila, então esses sais minerais de urânio, à luz do Sol. E, em seguida, ele o colocou em placas fotográficas embrulhadas em um papel preto. Ele acreditava que o urânio absorvia a energia do Sol e a emitia em forma de raio-x. Só que, sem querer, essa hipótese dele ela falhou. Porque esse dia que ele foi fazer o experimento, dizem que estava nublado. E aí, por essa razão, o Becquerel ele decidiu revelar, enfim, as placas fotográficas de toda forma, mesmo que ele achasse que não tinha acontecido nada. Só que, para surpresa dele, as imagens apareciam imagens naquela placa fotográfica. E elas eram muito nítidas, muito fortes. E aí, sem querer, ele acabou comprovando que o urânio ele emitia radiação sem uma fonte externa de energia, que ele acreditava que era o Sol. Sem querer, o Becquerel ele tinha descoberto a radioatividade. Só que sabemos que essa denominação, esse termo, só foi dado posteriormente pela Marie Curie. Bem, pessoal, e quem foi a Marie Curie? A Marie Curie era uma física polonesa. Ela foi extremamente importante para os estudos em radiologia, para entender os efeitos da radiação, para definir novas coisas e descobrir novas coisas dentro desse mundo da radiologia. A Marie Curie, ela nasceu em Varsóvia, na Polônia. Ela era a mais nova de 5 filhos. Infelizmente, a família dela era muito pobre. Então, os pais eles não conseguiam oferecer os estudos que ela tanto gostaria. O objetivo dela na vida era se tornar professora. Mas, se tornando professora, ela ia ser independente. Mas, por conta das condições dos seus pais, depois que a mãe dela faleceu, infelizmente ela não pôde percorrer esse caminho. Porém, uma das irmãs dela se mudou para Paris e a convidou para morar lá. Ela viu isso como uma oportunidade para iniciar os seus estudos, iniciar novos estudos, por exemplo, um ensino superior que ela tanto queria, e ela acabou se mudando para Paris. Lá em Paris, ela começou a cursar uma faculdade, uma universidade, e essa universidade oferecia aulas de matemática e física, e ela acabou se apaixonando por essas matérias. E foi lá em Paris que ela também conheceu o Pierre Curie, o seu marido, o famoso casal Curie, e ele também era um cientista que trabalhava na cidade. Eles se casaram após um ano e foi nessa época que ela adotou o nome na grafia francesa, como Marie Curie.
O Becquerel, ele descobriu aquelas propriedades através dos sais de urânio, ou seja, que ele emitia uma luz, no qual ele denominou esse fenômeno como fluorescência, e que eles também emitiam raio-x, já que eles sensibilizaram aquela placa fotográfica. A Marie Curie, ela estava escolhendo um tema para fazer uma tese de doutorado. E ela acabou querendo continuar esses estudos do Becquerel, porque ela achava interessante e porque ele tinha estagnado, na verdade, os estudos. Durante isso, a Marie Curie chegou no termo de radioatividade, ou seja, foi sem querer que o Henri Becquerel descobriu a radioatividade, mas quem denominou tudo isso foi a Marie Curie. Então, radioatividade é um material natural encontrado aí na natureza que emite radiações. Ou seja, ela também decidiu estudar, junto com seu marido, um elemento encontrado na natureza que chamava pechblenda ou pechblenda, enfim, tem vários nomes. Esse material tinha como material primário, um elemento primário, o próprio urânio. E a partir de tudo isso, eles acabaram descobrindo mais dois novos elementos, que eles denominaram polônio, em homenagem à cidade natal da Marie Curie, a Polônia, e o elemento rádio. A Marie Curie, ela foi uma das primeiras cientistas a imaginar que essas radiações emitidas, tanto as naturais quanto as artificiais, que elas poderiam ser aplicadas no campo médico para o tratamento de doenças. Olha que interessante. Então, o termo radioterapia, ele se vem desde essa época. Rádio significa radiações e terapia significa cura de doenças, cura de doentes. A Marie Curie, ela era tão da hora que ela dedicou a vida inteira aos estudos das radiações. Pessoal, depois dá uma olhada no Google, ela andava com uma minivan no meio assim, isso foi na Primeira Guerra Mundial. Ela andava com uma van com equipamento portátil de raio-x e ela ia lá, ó, na linha de frente, fazer raio-x dos soldados que estavam, enfim, machucados, fraturas e etc. Para vocês verem o nível dessa mulher. Então, a Marie Curie, ela inclusive ganhou um prêmio Nobel por conta de tudo isso, pela descoberta da radioatividade e por esses novos elementos. Ela contribuiu demais aos estudos da radiação, inclusive até os efeitos adversos. Naquela época, ninguém conhecia, ninguém sabia que as radiações elas tinham efeitos biológicos. Portanto, a filha dela fala em entrevistas que a mãe dela, a Marie Curie, faleceu de decorrência a esses efeitos adversos das radiações. Olha que coisa, até o último momento da sua vida, ela continuou numa sala estudando os materiais e essa propriedade. Então, a radioterapia, ela se iniciou aqui no Brasil até que cedo após a descoberta da radioatividade. Ela se iniciou em 1901, no estado do Rio Grande do Sul, e foi por intermédio do médico Dr. Becker Pinto, o primeiro a utilizar um aparelho de raio-x para um tumor de pele. Então não era um material natural que emitia radiação, mas sim era uma radiação artificial. Eles criavam o raio-x. E esse raio-x era aplicado para a cura de um tumor de pele. Já lá na década de 50, existia no Hospital AC Camargo, aqui em São Paulo, uma pequena bomba de rádio que ela era utilizada para os tratamentos de cabeça e pescoço. Ou seja, na década de 50, agora existia um material natural emissor de radiação para a cura de doenças. E ainda na década de 50, foi instalado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
no serviço do professor Costa Pinto, uma bomba de cobalto. Gravem esse nome, cobalto, a gente vai ouvir bastante. E em 1958 foi inaugurada esta bomba de cobalto também no Hospital AC Camargo. Quem tiver curiosidade sobre a história da radioterapia no Brasil, eu deixei esse link aqui abaixo para vocês lerem após a aula. Essa foto é uma foto sensacional. Se vocês lerem ali embaixo, ó, a histórica visita da Marie Curie ao Instituto do Câncer de Belo Horizonte. Olha isso, a Marie Curie esteve aqui no Brasil. Então, na década de 20, pessoal, havia um enorme número de pessoas de mortalidade por câncer aqui no Brasil. Isso levou aos médicos a procurarem o presidente da República para que fizesse com que ele ficasse sensibilizado a esse assunto e que para que eles construíssem um instituto para o tratamento especializado, na verdade, no tratamento do câncer. E esse foi o resultado. Olha que legal. Em 1922 houve a construção e a inauguração do Instituto do Rádio de Belo Horizonte, que foi o primeiro instituto criado que era somente destinado à luta contra o câncer aqui no Brasil. Quem quiser, dá uma lida também nesse artigo, super interessante. E nesse caso, a gente sabe que nós tivemos uma visita super importante para a radiologia, que foi a própria Marie Curie. Então, ali na imagem, a gente pode ver que ela está sentadinha ali no meio, vestida de preto, e este era um método que eles tinham como divulgar tudo isso, né? Então, eles precisavam divulgar que esse instituto estava sendo criado especialmente para isso. Então, lá eles iam divulgar o que era o câncer, realizar várias pesquisas, além de tratamentos, e tratamentos utilizando radiações, claro. E foi super importante, já que nessa imagem, de novo, nós temos a presença da Marie Curie, simplesmente para visitar esse instituto, para vocês verem o quão foi importante na época a vinda da Marie Curie. Isso demonstra, pessoal, que era realmente um momento extremamente importante para a área médica aqui no Brasil. Pessoal, então, radioterapia vem de radios, do latim, e do grego, que significa grafo, ou seja, vem de raios, vem de imagem. E terapia vem do latim terapia, significa cuidado e tratamento de doentes. Resumindo, a radioterapia é um método de tratamento terapêutico de certas doenças, especialmente o câncer, pela aplicação de raios ionizantes. Com certeza vocês vão ouvir outros termos, mas o termo mais conhecido hoje é radioterapia. Mas a gente também utilizava os termos como actinoterapia ou curriterapia. Atualmente esse daqui é uma sala de radioterapia atual, bem moderna. Vocês podem verificar que o equipamento hoje é totalmente diferente, ele pesa toneladas e, enfim, temos uma tecnologia super moderna para a correta aplicação das radiações no tratamento especificamente, principalmente, na verdade, contra o câncer. Para a lição de casa, pessoal, assistam esses dois vídeos. Então, o primeiro vídeo é sobre a descoberta do elétron. Quem tiver curiosidade naquele experimento do Thomson, através do tubo de Crookes. E o outro vídeo é uma sessão de radioterapia da Electa Infinity. Então, é uma ala de radioterapia super moderna nos dias atuais e é bacana para vocês conhecerem como é um setor. E para a primeira atividade de vocês deverão descrever os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr com as suas palavras. Um parágrafo, pessoal. Também quero que vocês desenhem os modelos atômicos no seu caderno e enviem para o meu e-mail. Então, prof.mkamimura@gmail.com. Vocês podem tirar foto com o celular, anexar, o que vocês preferirem.
Não esqueçam de se identificar no e-mail, tá bom? Por exemplo, Júlia de Moraes, turma 202N. Porque se vocês não se identificam, eu não consigo saber de quem é o trabalho, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade se vocês tiverem dúvidas, quiserem me contatar tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp, estou disponível. No WhatsApp eu demoro às vezes um pouquinho, mas sempre respondo. Então, muito obrigada, pessoal, pela nossa primeira aula. Essa aula foi uma breve história da radioatividade, dos inícios da radioterapia do Brasil e de como nós chegamos nesses conceitos através da evolução dos modelos atômicos. Nós vamos ver nas próximas aulas a importância da descoberta deste novo modelo atômico. Então, pessoal, muito obrigada novamente. Vejo vocês na próxima aula.